Bom dia. Nós vamos fazer uma abordagem baseada em alguns casos, são 5 casos que nós vamos discutir, que vou apresentar para vocês, com foco na abordagem clínica de pacientes que se apresentam em atendimento ambulatorial com artrites crônicas. Dentro do contexto da reumatologia, a dor representa a principal queixa que motiva os pacientes a procurarem uma unidade de saúde. Em geral, esses pacientes com dor, eles sofrem um impacto muito grande em sua qualidade de vida, na produtividade, na qualidade do sono e no seu convívio social por conta dessa dor, que é um fator limitador. Além do que, muitas dessas doenças, ao longo do tempo, como nós podemos ver nessas imagens, depois nós detalharemos essas imagens, ao longo do tempo, esses pacientes podem evoluir com deformidades articulares, muitas vezes deformidades que são exuberantes e que implicam numa incapacidade funcional que é permanente e é irreversível. As principais síndromes clínicas do paciente que é avaliado numa unidade de atenção básica, por exemplo, com queixa reumatológica, nós podemos classificá-las como de acordo com o número de articulações acometidas para aqueles pacientes que têm queixas articulares. Então, no caso, paciente com alterações em uma articulação, a gente vai chamar de monoartrite, em 2 ou 3 articulações, oligoartrite, em 4 ou mais articulações, nós vamos chamar de poliartrite. Essa classificação é importante porque isso aqui nos ajuda na abordagem diagnóstica, diagnóstico diferencial desses pacientes. Essa artrite, essas manifestações osteoarticulares, elas podem ser classificadas também de acordo com o tempo de surgimento. Nós vamos chamá-las de agudas, quando tem até 6 semanas de desenvolvimento, a crônica, quando ela tem 6 ou mais semanas de evolução. Então, é outra característica importante para ser inquirida quando da abordagem de um paciente no ambulatório de reumatologia ou no ambulatório geral, abordando pacientes com queixas reumáticas. Esse envolvimento articular ele pode ser simétrico ou assimétrico. O envolvimento vai ser simétrico quando ele é bilateral, mesmo que a intensidade de envolvimento não seja igual. Por exemplo, o paciente que queixa de dor e edema, por exemplo, importante na articulação do joelho direito, mas que também tem queixa de dor e edema no joelho esquerdo, mas que ele destaca que é bem menos importante. Não importa que seja menos relevante a intensidade, em relação à intensidade. O envolvimento, o acometimento é simétrico nesse contexto. E ela é assimétrica quando eu tenho o acometimento unilateral daquele conjunto, daquele grupo de articulações. Por exemplo, o paciente tem acometimento no joelho direito, mas não tem queixas do joelho esquerdo. Então, é um envolvimento assimétrico. Ele pode ter, por exemplo, uma artrite do tornozelo esquerdo e do cotovelo direito. Então, ele tem uma oligoartrite assimétrica, que evolui a 3 semanas. Então, a oligoartrite assimétrica aguda. Nós também vamos classificar esse envolvimento osteoarticular de acordo com o acometimento do esqueleto. Então, eu tenho envolvimento quando eu tenho um acometimento axial, eu tenho envolvimento com queixas da coluna vertebral e das articulações sacroiliacas. O acometimento periférico é quando ele acomete as articulações do esqueleto apendicular. Então, axial
eu tenho, por exemplo, pacientes com queixa de lombalgia crônica, dor em alternância na região da articulação sacroiliaca, nos glúteos, ou cervicalgia, que seja aguda ou crônica, eu tenho envolvimento axial. Periférico, quando ele tem joelhos, cotovelos, punhos, quadris, articulações periféricas. É importante destacar que em algumas condições a gente tem o envolvimento exclusivo do esqueleto axial ou periférico. Em outras a gente tem o envolvimento combinado e simultâneo, tanto axial quanto periférico. Tipicamente isso acontece numa doença que é artrite psoriásica. O paciente pode ter sacroileite, inflamação das articulações sacroiliacas, determinando lombalgia crônica, e ele tem, além da sacroileite, ele pode ter, por exemplo, uma oligoartrite de membros inferiores com envolvimento de tornozelo e joelho, como um exemplo, certo? Além disso, a gente também pode classificar de acordo com o tipo de articulação envolvida. Pequenas articulações são as articulações interfalangianas, metacarpo ou metatarsofalangianas e articulações dos punhos, que são incluídas aqui como pequenas articulações. Grandes articulações são as demais articulações, cotovelos, ombros, joelhos, quadris, tornozelos, são grandes articulações. E por fim, esse envolvimento pode ainda ser classificado como um padrão de envolvimento aditivo ou migratório. Ele é aditivo quando a gente tem a persistência e a adição, a soma de uma nova articulação. Por exemplo, quando eu tenho uma artrite de cotovelo direito, que dura 3, 4 dias, depois de 3, 4 dias surge a artrite do punho esquerdo. O cotovelo direito continua com dor e edema, e o punho esquerdo agora passa a desenvolver dor e edema, é aditivo. E o migratório, quando ocorre a migração desse envolvimento articular, ele desaparece em uma articulação e ele migra para outra. Então, ele iniciou no cotovelo direito, depois de 4 dias, espontaneamente o cotovelo direito deixou de doer e desinchou, mas eu passo a ter edema e dor no punho esquerdo, por exemplo. Então, um padrão migratório de acometimento. Essa abordagem com essa classificação, segundo esses parâmetros, isso é muito importante para que a gente defina, consiga trabalhar os diagnósticos diferenciais em nível ambulatorial. Dentro do contexto dessa apresentação, nós vamos concentrar nossas discussões nas poliartrites crônicas, que é o tema principal da nossa discussão aqui.